48 Protagonistas Capítulo 145. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Depois de lutar com Celeste, Seldon mudou para suas roupas casuais e deixou o esconderijo da guilda. Embora ele chamasse de roupa casual, sua camisa branca, calça preta e botas bege não eram diferentes das roupas que usava no trabalho. Por outro lado, as roupas casuais de Taylor Nini eram bem. Seu senso de moda se desenvolveu depois de ler inúmeras revistas de moda e chamou a atenção de muitas pessoas e transformou seu estilo em uma criadora de tendências. Ocasionalmente, artigos, moda Taylor Nini de aeroporto, apareciam nas notícias da internet. Por essa razão, era inevitável que a expressão dela ficasse azeda assim que visse ou Seldon em suas roupas inúteis. Que nojo! Qual é o problema? Suas roupas são tão ruins. Você realmente vai usar toda essa porcaria em um encontro comigo? Taylor teve que admitir. Ela também não se vestiu adequadamente hoje. Não queria fazer com que ele se sentisse que ela colocava muito esforço em suas roupas. Então, depois de pensar nisso por 3 horas, decidiu usar uma jaqueta azul e shorts azul. Mas, não importa o que, não achava que o que eu ou Seldon usava estava certo. Eu realmente não me importo com o tipo de roupa que uso. Você? Esquece. Já decidiu para onde vamos hoje? Você não disse que vamos assistir um filme. Ainda temos muito tempo antes do filme. Então, que tal fazer uma refeição? Depois disso. Masmorra. Você é louco. Por que não? É o seu lugar favorito. A feira de armas então? Surtou de vez? Bem, então, o campo de tiro, eu vou te matar. Taylor, que estava prestes a sugerir algo mais para eu Seldon, mordeu a boca quando uma ideia muito boa passou por sua mente. Ela disse com um sorriso: bem, então vamos comprar algumas roupas. Eu pago. A Noterleag era uma guilda, não uma empresa. Portanto, era natural que não seguisse um cronograma de trabalho rígido. Era por volta das 16 horas quando eu Seldon saiu do esconderijo. Na verdade, não havia nada de estranho se ele invadisse uma masmorra logo após sair de lá. No entanto, esqueça a masmorra infestada de monstros e sangrenta. Atualmente, ele estava em uma loja com Taylor Nini. Pensei que você só comprava coisas de marcas luxuosas. Eu estava errado. Só vou lá quando compro coisas para mim. Por que eu deveria ir lá comprar algo para alguém que nem sabe a diferença entre uma camiseta de $5 e uma de $50.000? Ela disse que mesmo que a maioria das roupas que Taylor escolheu atualmente custasse mais de os $5.000, elas eram muito caras para comprar casualmente. Era realmente uma mulher cujas palavras e ações não combinavam. Que tal este? Cadela louca, por que eu deveria usar uma camiseta floral? Esta é a tendência hoje em dia, cara. Sério? Você acha que estou brincando? Sabe quanto custa essa camiseta? Seldon suspirou. Ele realmente não conseguia descobrir se Taylor estava mentindo ou não. Então a seguiu em sua maratona de compras, tanto para as roupas dele quanto para as dela. Em algum lugar ao longo do caminho, sentiu que ela havia se tornado particularmente bonita. Sua habitual expressão mal-humorada e estoica foi substituída por um sorriso brilhante e feliz. E o Seldon não foi o único que se sentiu assim. Todos que viram Taylor nesse estado sentiram o mesmo. Uau, essa é realmente Taylor Nini. Ela é muito bonita. Quando uma celebridade aparece na frente do público em geral, as pessoas sempre pegam seus smartphones e tiram uma foto. E o próximo passo lógico era o upload para suas mídias sociais. Em outras palavras, a cena em que Taylor foi fazer compras com o Seldon ao seu lado logo seria conhecida por muitas pessoas ao redor do mundo. Taylor odiava atenção, mas ela era alguém que sabia muito bem como tirar proveito de sua fama. Isso não é o bastante. Ela disse para si mesma. E o Seldon, que originalmente se dizia ser um tanto famoso, tornou-se ainda mais famoso da noite para o dia ao monopolizar várias questões. Havia artigos sobre seu retorno da fenda. Também houve notícias sobre como ele rebateu a opinião de Oahan na reunião dos caçadores. Mas para Taylor, a única coisa que a incomodava era outro escândalo de beijo de Seldon e a Sra. Morin, Seo Jung-yeon. Qual é a relação deles? CNES. Qual é a razão por trás do silêncio de Seo Jung-yeon? Essa é a maneira dela de confirmar o relacionamento deles. Rumores de namoro de Seo Jung-yeon com Yoo Seldon. Pessoas de Morin disseram.
Estamos confirmando inúmeras notícias relacionadas a Seo Jung-yeon. Taylor mordeu o lábio enquanto pensava neles. Quanto ao motivo pelo qual ela o beijou em uma ocasião tão formal, até mesmo Yoo Seldon disse que ainda não conseguia descobrir. Taylor sabia que, como especialista em Kyung, Seo Jung-yeon tinha um excelente controle sobre seus desejos. Então, por que ela de repente perdeu o controle em uma ocasião tão formal? Taylor simplesmente não conseguia entender. Sua mente lhe disse que era uma ação planejada. Mas quando perguntou a Yoo Seldon sobre isso, ele apenas ignorou dizendo, isso se resolverá no devido tempo. Ela pode apenas postar uma explicação. Não é como se nós dois fôssemos celebridades, e não há como o preço das ações despencar por algo assim. Assim como ele disse, esses escândalos realmente causaram pouco ou nenhum dano ao seu trabalho como caçador. E para Jung-yeon, a imagem que construiu como artista marcial seria um pouco reduzida, mas não teria nenhum impacto negativo. Foi comprovado pelo fato de que, em meio a centenas de comentários maliciosos postados nas mídias sociais a cada segundo, quase não havia ninguém que a xingasse. Mas está errado. Para Taylor Nini, não foi uma questão leve. Ela conhecia e entendia a história desse incidente com mais detalhes. No momento em que Yoo Seldon contou sobre o incidente, Taylor calmamente olhou em seus olhos. Lá, podia ver a exaustão. Ela entendeu bem o motivo. Ele ainda não parece estar pronto para um relacionamento adequado. Obviamente, houve um tempo em que Seldon se apaixonou por alguém, mas Taylor sabia que o seu amigo não tinha ninguém em seu coração agora. Como ser humano, ele também aceitou o carinho que veio em seu caminho até certo ponto, mas quando tentaram persegui-lo depois de um certo nível, gradualmente os afastou. Taylor sabia disso por experiência própria. Ela tinha certeza de que Seo Jung-yeon também estava ciente do fato. Não que ele fosse um eunuco ou que não estivesse interessado em namoro ou casamento. Mas em vez disso, Yoo Seldon simplesmente não podia se dar ao luxo de pensar nisso porque estava vivendo com o pensamento de que poderia morrer amanhã. Foi o mesmo daquele dia, 17 anos atrás, quando se tornou um caçador. Ela sempre se perguntou por que ele ainda vive com essa mentalidade neste momento de paz. Ela sabia pelas histórias de quando compartilhavam a mesma cama que ele tinha que ir em missões perigosas para outros mundos e arriscar sua vida. No entanto, se é realmente tão perigoso, por que não parou? Só por ele tinha que fazer isso. Taylor voltou sua atenção para o smartphone mais uma vez. Taylor previu que Seo Jung-yeon deve estar muito nervosa agora. Assim como ela, que era cautelosa com o mestre Morin, Jung-yeon também estava ciente do valor de Taylor no coração de Yoo Seldon e era cautelosa com ela. Taylor só a encontrou uma vez, mas soube disso instintivamente. Ela também está com pressa, e é por isso que faço tudo isso. É por isso que Taylor sugeriu um encontro com Yoo Seldon. Foi um ato realmente insignificante, mas teve um significado muito grande. Porque Seo Jung-yeon não conseguiu. Você sabe há quanto tempo estou esperando por ele? Taylor olhou para Seo Jung-yeon na tela e então, deslizou a mão pelo braço de Yoo Seldon e sorriu brilhantemente. As pessoas que viram tiraram uma foto deles. Em breve será lindamente embalado e postado nas mídias sociais e, mais cedo ou mais tarde, artigos sobre eles encherão a internet. Você era meu primeiro, então não posso esperar sentada. Seo Jung-yeon estava muito preocupada agora. E como sempre, Shinji era a única que estava ciente disso. Mestre, é hora do jantar, estou bem. Eu não quero comer nada hoje, então, por favor, diga para não cozinharem nada. Você tem que cuidar da sua saúde. Estou bem. A voz de Seo Jung-yeon era sempre baixa e por isso era difícil para as pessoas comuns saberem o que ela realmente sentia com base em sua voz. Era uma espécie de autodefesa. Como sua aparência era pequena e infantil, com apenas um leve sorriso, parecia uma garota do campo pura, então ela teve que esconder. Caso contrário, sua dignidade como a Suprema Chama e a Senhora Morin desmoronaria. Shinji olhou para a garota atentamente. Ela não conseguia entendê-la completamente, mas conseguia ter uma vaga ideia do que estava pensando e se preocupando. Deve ser por causa de Yoo Seldon. Ela sabia o que Seo Jung-yeon fez apenas alguns dias atrás. Beijou Yoo Seldon na frente de tantos caçadores. Não era exagero falar que esse beijo era para declarar e marcar seu território. Mas ontem, a internet estava zumbindo mais uma vez. No entanto,
Desta vez, não foi por causa dele e sim por causa de Tailonine. Ela invadiu o território que havia sido marcado e o substituiu por sua própria marca. Do ponto de vista de Shinji, sua ação implicava apenas um significado. Foi um desafio. Isso está realmente me deixando louca. Shinji não sabia por que as mulheres faziam isso. Ela mesma era uma mulher, mas nunca se apaixonou, então não conseguia entender. Além disso, também houve vários artigos que mencionam Celeste, membro da Noteleag. Por causa disso, toda vez que sua mestra navegava na internet em seu tempo livre como Obi, ela sempre parecia séria e perturbada. Porque ela pegou a leitura de notícias na internet como Obi. Em sua opinião, era um hobby muito simples e muito incomum. Foi uma sorte que ela não usasse as mídias sociais, mas na situação atual, esse hobby insignificante não parecia nada bom. Agora que isso aconteceu, só há um jeito. Depois de ponderar por um longo tempo, Shinji finalmente abriu a boca. Mestre. Algo errado? Você está de mau humor agora. Não é bem assim, é por causa de Sildão. Não se preocupe, não precisa se importar com isso. Não. Eu não estou realmente preocupada. Shinji se levantou de seu assento e se aproximou. Como ela esperava, Seo Jung-yeon estava lendo artigos em seu laptop. Isso é um desafio contra você, mestre. Desafio de vida ou morte. Não, não, não. Não é um desafio de vida ou morte. É como uma guerra psicológica. Shinji sabia que Tailonine era bem versada em manipular a opinião pública na internet. Ela tinha o poder de fazê-lo e era uma profissional entre os profissionais que entendiam claramente como a internet funciona. Até sabia como vencer uma batalha de inteligência contra outra mulher. Na verdade, sua mestra estava completamente em transe com o contra-ataque de Taylor e suspirava o dia todo. Ela poderia até pensar que tinha perdido a batalha. No entanto, Shinji estava calma, porque ela, que não era profissional, ainda tinha um truque na manga nesse aspecto. Os rumores de namoro que estão circulando por um tempo ainda não foram esclarecidos. Certo, mestre. Então, vamos confirmar. O quê? Quando Seo Jung-yeon perguntou perplexa, Shinji disse, você não tem ninguém em seu coração exceto aquele homem, certo? Então tem que ganhá-lo a qualquer custo. Vou entrar em contato com o repórter agora. O chefe de gabinete Park Seong-gu provavelmente ainda não saiu do trabalho. Tenho que pedir ajuda. Não, espere, você não precisa. Quando dois gatos brigam por um peixe, é inevitável que o peixe fique ruim, certo? Agora, não é sobre se o peixe estraga ou não, é sobre como você o pega, então não precisa se preocupar com isso. Shinji nem esperou que Jung-yeon dissesse alguma coisa e ligou para Park Seong-gu. Olá? Chefe de gabinete Park Seong-gu. Sim. Não. Não é nada. Estou tentando entrar em contato com os repórteres. Sim. Claro, é importante. Você sabe dos rumores de namoro que surgiram recentemente? Não, não vamos negar, vamos confirmar. Por que está tão surpreso? Não, a mestra e eu estamos completamente sóbrios, não bebemos nada. Ah, está falando sobre todos os tipos de coisas. Espera. Espera. Assim, o comunicado oficial da Nova Murin foi divulgado rapidamente. Naquela noite, Yoo Seldon estava deitado na cama exausto depois de ter passado o dia inteiro no campo de tiro para testar seu talento recém-adquirido tiro certeiro. Ele verificou seu smartphone, que retumbou como um terremoto. Quando viu a notícia, fechou os olhos sem perceber. Interface. Você está pronto para outra missão? Fiu. Deixa pra lá. Yoo Seldon queria seriamente fugir para outro mundo, mas lutou para não fazer isso. Protagonistas capítulo 146. Seo Jung-yeon era alguém que raramente mostrava suas emoções em seu rosto. No entanto, agora, seu rosto estava pintado de culpa e seus olhos estavam úmidos enquanto ela olhava para mim. Eu realmente sinto muito. Acho que lhe causei muitos problemas. Neste momento, meu smartphone estava tocando sem parar por causa do que havia acontecido. O número de fãs de Seo Jung-yeon que me xingaram já eram numerosos. Então, quando muitas outras pessoas que estavam me xingando foram adicionadas a isso, esse resultado foi natural. Mas não prestei atenção nisso, já que eu realmente não me importo. Eu não me importo com tudo isso, mas Jung-yeon, você está bem? Na verdade, eu sei que a coisa toda foi executada por Shinji.
Mas, por outro lado, Seol não a impediu, embora uma palavra dela pudesse impedir que isso acontecesse. Para os homens, alguns escândalos como esse serão rapidamente esquecidos, mas para as celebridades femininas, acho que continuarão seguindo-as como algemas. O que isso significa? 1. Seria difícil se você quisesse conhecer outro cara mais tarde. No meio das minhas palavras, não tive escolha a não ser calar a boca, porque de repente, o rosto dela e o ar ao meu redor ficaram mais frios. A expressão de culpa que usava segundos atrás estava longe de ser vista. Foi substituída por uma expressão furiosa. Isso nunca acontecerá, não quero dizer isso. Estou planejando entrar no Elgat no futuro. Não há garantia de que vou sobreviver lá. Você nunca saberá quando vou desaparecer ou até mesmo morrer. Essas palavras foram a razão pela qual eu não desenvolvi ainda mais meu relacionamento com você, o Taylor. Eu sei que minha vida atual não era como minha vida no passado, onde vivia apenas enquanto olhava para o amanhã e não para o futuro distante. Ganhei força e encontrei uma maneira de ser mais forte. Com as habilidades que eu tinha agora, tinha certeza de que poderia descobrir os segredos do Elgat. Você realmente tem que ir lá, sim. Uma mulher que era como minha própria mãe para mim está presa lá. Ela era alguém que agia como uma mãe para mim, embora nós dois tivéssemos a mesma idade. Era mais madura e confiável do que qualquer outra pessoa que eu conhecia, e a única mulher em quem eu podia confiar. A razão pela qual sobrevivi tanto tempo como caçador juvenil, que tinha uma taxa de mortalidade próxima de 90%, foi por causa de Rena. A principal causa de morte em caçadores juvenis era o suicídio. Eles faziam isso porque esgotaram seu poder mental na luta contra monstros. No entanto, Rena Ju me apoiou do começo ao fim. Ela era realmente uma mulher única. Mesmo em uma idade tão jovem, era mais sábia do que qualquer outra pessoa. Com seus olhos místicos que pareciam estar lendo o mundo inteiro, costumava dizer: está bem. Ainda és jovem. Assim como hoje, você também pode viver amanhã. Então sobrevivi a outro dia e depois outro dia. Eu me sentia feliz por estar vivo. Então, quando eu perdi, quis desistir da minha vida de uma vez por todas. Felizmente, Taylor me deu a razão para continuar vivendo. Ainda me lembro daquele momento claramente como se tivesse acontecido ontem. Ela deu um tapa na minha bochecha e começou a chorar. Me implorou para continuar vivendo em desespero como se fosse sua própria vida. Então eu não poderia morrer e seguir Rena. E agora, encontrei uma maneira de encontrá-la. Então não posso desistir. Este é meu dever com Rena, que resgatou minha vida das profundezas do abismo. Seol olhou para mim com uma expressão confusa. Então ela respirou fundo e disse: no caso, apenas no caso de você realmente morrer, eu posso seguir você também, assim como você a segue. Isso é por isso. Ela me encarou com seus olhos rosados levemente encovados. Eles eram tão claros e vívidos que até mesmo observá-los me sobrecarrega. Não diga que você vai morrer tão facilmente. Sua vida não é mais só sua. Então ela veio e me abraçou. Não tive escolha a não ser dizer: eu prometo. Obrigada. Com uma voz genuinamente aliviada, Jung-yeon agarrou meu braço com força. Eu não consegui expressar meus sentimentos para ela. Mas ainda assim, estava realmente preparado para morrer. A propósito, a razão pela qual encontrei hoje não foi porque a nova Murin confirmou um boato de namoro entre nós dois. Você disse que tinha algo para me dar? Sim. Mesmo depois de dizer isso, ela apenas olhou para mim em silêncio e com uma expressão mal-humorada no rosto. Enquanto mantinha seu silêncio, Shinji, que estava ao lado dela, tremia. Oh meu Deus, por favor, não diga que você vai dar toda a sua vida, se oriente, ok? Seol cortou as palavras de Shinji. Então, depois de mais alguns segundos, ela finalmente abriu a boca. Você se lembra de nossas lutas contra Morin Oingoi na Grande Fenda no outro dia? Sim, lembro. Naquela época, havia uma pessoa que traiu Morin Oingoi e nos ajudou. Parando para pensar sobre isso, quando Oingoi causou esse incidente, o resto dos membros da expedição imediatamente revidou. Naquela época, pensei que eles simplesmente não suportavam seu temperamento explosivo e começaram a brigar, mas quando pensei que era uma manobra de alguém, era realmente possível. Ele é um homem chamado Smelin Shadow. É o líder do grupo Shadow que lidera 5 subordinados. É um especialista transcendental e um especialista em técnica das sombras. Ah, tudo bem.
Mas por que está falando sobre isso de repente? O que eu quero dar a você é aquele grupo de sombra. Oi. Eu os observei de perto enquanto estava fora. Eles são capazes de agir das trevas e serão seus olhos e ouvidos, e pode comandá-los para escoltar quem quiser. No entanto, ela franziu a testa. Não posso confiar neles. Era compreensível, se eu não tivesse enganado o Oengo dizendo, vou mandá-lo de volta para sua cidade natal. A nova Murin teria sofrido um grande golpe, e talvez Jungyeon também sofresse. Eu não podia confiar facilmente nas pessoas que pertenciam a Yangui. No entanto, deixe-me conhecê-los antes de decidir. Segui Seol e corri pela casa dos goblins. Ainda estava decorado com pétalas de rosa e um céu laranja como antes. Não havia sol iluminando este mundo, exceto o pôr do sol que estava lá no fim dos tempos. Mas a boa notícia foi que quando a vida começou a girar, havia nuvens escuras e chuva neste lugar, ao contrário do jardim flutuante. A mudança das estações também foi um fator que tornou este lugar muito mais animado. Mesmo depois de chegar à montanha escarpada e profunda, ainda tive que correr por mais 3 horas antes de chegar ao inferno, o lugar que confinava os criminosos Murin e restringia seu Naegong. O segurança de última geração deste local oferece monitoramento 24 horas por dia, e se alguém tentasse escapar deste local usando um Jinbeop especial, ficaria preso e trancado em um labirinto eterno. O povo Murin também se revezava para vigiar, e mesmo que conseguissem escapar com sucesso, era impossível para eles saírem para a terra de qualquer forma. Ao chegar ao 20º andar, as pessoas que pertenciam a Murin Oyangu correram para a porta de sua cela assim que me viram. Seudão está finalmente aqui, tire-nos daqui. Como você prometeu, mande-nos de volta para Murin. Mãos estavam chegando em minha direção de todos os lados. A diretora cortou seus braços com uma expressão fria, mas mesmo enquanto sangravam, ainda continuavam gritando sobre voltar para Murin para mim. Eles querem mesmo voltar para Murin? Eu não conseguia entendê-los, mas não fiquei com raiva nem respondi os seus apelos. Porque os enganei. Assim como matei protagonistas independentemente de serem vilões ou bons homens para meu próprio ganho, usei sua esperança de retornar para Murin para meu próprio ganho. Embora o Engoi fosse mal do meu ponto de vista, isso não muda o fato de que no final aproveitei a esperança deles. Por isso não os respondi. Já estou esperando nesta prisão há 3 meses, cumpra a sua promessa, Seudão. Era uma prisão cheia de loucos. Se eu ficasse em um lugar assim, realmente sentia que ia ter uma doença mental. E bem no final de uma prisão cheia de loucos, eles estavam esperando por mim. Grupo das Sombras, uma organização muito pequena e ultra-elite com um total de 6 membros. Eles mantinham suas cabeças no chão e não se moviam. Fiquei na frente de sua prisão, olhei para eles em silêncio e abri minha boca. Levantem a cabeça. O grupo das sombras seguiu minhas palavras sem dizer uma palavra e levantou a cabeça para encontrar meus olhos. Eu não tenho a capacidade de julgar as pessoas apenas olhando para elas. Mas talvez Jungyeon tenha visto algo, porém me abstive de perguntar, já que não é certo confiar em outra pessoa ao julgar e escolher aqueles que poderiam se tornar um do meu povo. Ouvi dizer que vocês querem servir sob meu comando. Sim, conselheiro militar ou Seudão. Se possível, gostaríamos de dedicar esses corações inúteis a você. O grupo era formado por homens. Eles compartilhavam o mesmo cabelo preto e olhos negros, mas eram todos de raças diferentes. 2 de ascendência africana, um presumivelmente europeu e 3 homens asiáticos. Smilin Shadow era branco e ocidental. Por que eu deveria acreditar em vocês e aceitá-los? Ouvi dizer que você tem uma habilidade especial que pode forçar outros a fazerem suas ordens ou morrer. Então eles olharam para Shinji. Seo Jungyeon parecia desconfortável e olhou para Shinji, mas a própria não parecia realmente se importar com isso. No caso, ela me disse que queria que eu a proibisse de tirar sua vida caso enlouquecesse como seu padrasto. E eu disse que tinha colocado uma proibição sobre ela. Mas a verdade é que eu não poderia usar uma técnica ou magia tão boa. Naquela época, eu era apenas um mago iniciante que mal conseguia fazer uma única tigela de água sem a ajuda do vaso de flores, e nem estudava magia a fundo. No entanto, Shinji acreditava que sua vida seria perdida a qualquer momento ao meu comando. Seo Jungyeon também acreditava nesse fato. E agora, este grupo chamado Shadow Group também acreditava nisso. Por favor,
Use-o em nós também. Prometemos ser leais a você pelo resto das nossas vidas. Não sei por que de repente querem me servir, então eu não podia simplesmente acreditar em uma técnica falsa que nem existia. Decidi usar um método um pouco diferente. Iji, abra a porta. Quando Shinji abriu a porta da prisão, entrei sem hesitar. Eles não poderiam me prejudicar de qualquer maneira. Então, eu puxei a estrela da manhã perdida do inventário, apontei para eles e disse: agora, vou usar minha magia. Todos eles assentiram. Estiquem o braço. Como todos os membros estenderam seus braços, eu apunhalei o dorso de suas mãos com minha espada para não danificar os nervos e evitar a perda excessiva de sangue. Então, movi Negonga do meu corpo para o corpo deles. Essa foi uma habilidade que aprendi com Araceli. Se eu, que desembainho uma espada misteriosa do nada e uso uma técnica de outro mundo chamada magia, fizesse isso, acreditariam que o que fiz foi real. Depois de esfaquear as costas das mãos de todos os 6 membros do grupo das sombras, tirei 6 punhais do inventário e joguei neles. Coloquei uma bomba em seu corpo. Nos próximos 3 minutos, fará seu coração explodir. Ah, também não podem usar seu Negong. Espere, Seldão. Até Seo falou com uma voz confusa, mas Shinji a impediu. Mas há outra maneira de sobreviverem. Matar uns aos outros. As 3 pessoas que sobreviverem, tomarei seu ato de matar seu próprio amigo como um sinal de lealdade. O quê? Absurdo. Não pode ser, não pode ser. Como eu poderia matar meus companheiros? Prefiro deixar meu coração explodir. Ignorei o protesto deles e saí da prisão, então fechei a porta. Lealdade forçada não é lealdade verdadeira. Não podemos trair uns aos outros. Por quê? Vocês já fizeram isso uma vez, então por que não podem fazer 2 vezes? Assim que minhas palavras foram registradas, eles provavelmente perceberam o fato de que eu não tinha intenção de confiar em nenhum deles. Em primeiro lugar, vim aqui com esses pensamentos em minha mente. Eu vi Smiling Shadow olhando para mim com olhos que pareciam obsidiana. O som de dentes rangendo um contra o outro podia ser ouvido. Ele claramente lutou para manter sua raiva sob controle. Não posso. Por quê? Prefiro morrer assim. Mesmo que eu tenha traído Banguin, não posso trair meus companheiros. Com suas palavras, sorri silenciosamente enquanto olhava além dele. Smiling Shadow também olhou para trás e cerrou os dentes ainda mais. Os 5 homens do grupo das sombras, que acreditaram nele e o seguiram, já tinham a adaga na mão e apontavam um para o outro. Eu não posso morrer assim, senhor, caramba. Por que tem que ser assim? Mesmo que proibisse nosso Naegong, eu pensei que se eu seguisse o Seldão, poderia viver confortavelmente. Enquanto todos os membros se posicionavam com a adaga em suas mãos, Smiling Shadow saltou apressadamente entre eles. Parem. Não decidimos ficar juntos até o dia da nossa morte. Não temos que lutar uns contra os outros, nós não temos que lutar. Está realmente dizendo isso? Você realmente achou que eu era leal a alguém como você? Sim, obrigado por me salvar de ser engolido na rua e me criar, mas quem vive deve viver. Se não se afastar, eu vou te esfaquear, um senhor forte. Quando você não pode nem usar seu Naegong, o que o torna diferente de nós. Prefiro que você morra primeiro. Ao serem lançados contra situações extremas, os humanos são obrigados a mudar drasticamente. Essa era a verdadeira natureza da humanidade. Como um caçador veterano de 17 anos, eu tinha visto essa natureza inúmeras vezes. Claro, existem algumas exceções a essas regras. Como aqueles que corajosamente aceitam a morte, aqueles que estavam dispostos a se sacrificar por seus companheiros e aqueles que queriam matar todos os presentes para monopolizar as conquistas. Os membros do Shadow Group estavam mais próximos deste último. Morra. Uau! A adaga, que era empunhada por um homem asiático, estava alojada no antebraço direito de Smiling Shadow. Embora tenha sido esfaqueado na coxa, nas costas e no ombro, Smiling Shadow não revidou. Não, ele nem mesmo pegou a adaga. Ele tinha uma expressão triste. No entanto, não foi porque sentiu a dor de ser esfaqueado por um punhal. Longe disso, foi a dor da traição. Vocês, então normalmente, sim, seu bastardo. Mesmo quando eu fico quieto. Não gostei do fato de que ia assassinar Sekma. Eu realmente sou um lixo. Mesmo que não tinha que fazer isso, eu fiz mesmo assim. Talvez,
Mesmo sem o atrito que se desdobrou diante de mim, eles pudessem estar próximos por manter os pretextos, enquanto se enganavam pelas costas ao longo de suas vidas. Mas isso não é suficiente. Eu não podia confiar facilmente nas pessoas que já haviam traído alguém uma vez, ainda mais se pertencessem a Morinho Yongoi, o que colocava Jungyeon em perigo. Eu realmente queria alguém que fosse leal a mim. Parem. Sob a luz fraca e suave, as adagas brilharam. Gotas de sangue respingaram. Era o sangue de apenas uma pessoa. Smilin Shadow. Ele estava recebendo todas as adagas com seu corpo nu. Parem com isso. Com os dentes cerrados, ele, que evitou ser esfaqueado no ponto vital, agarrou a gola do membro africano do grupo com a mão esquerda. Então, aconteceu em um instante. Brum! O enorme corpo do homem africano voou para longe e colidiu com o homem branco, ambos se chocando contra a parede. Foi uma demonstração inacreditável de força mesmo quando ele não podia usar seu Negong. Smilin Shadow não parou por aí. Ele balançou o punho em direção aos outros membros. Devido à sua falta de habilidade, desmaiou com um único soco. Aos meus olhos, mesmo que eu não restringisse o uso de Negong, o grupo de 5 não seria capaz de derrotar aquele homem. Esmagando cada um deles na parede uma e outra vez, Smilin Shadow derrubou todo o grupo. Mas ainda assim, ninguém morreu. Restam 15 segundos. Quando eu disse isso, se xingaram e correram em direção uns aos outros. Eles perceberam que não podiam mais focar Smilin Shadow, então queriam matar outros membros. Eu tenho que viver. A cabeça dos homens que tentaram enfiar a adaga no outro virou dolorosamente. Então, o pulso de outro, que estava balançando uma adaga em seus companheiros quebrou. Outro teve o osso do tornozelo quebrado e caiu. No final, Smilin Shadow era o único que ainda estava de pé. Eles percebem que não tem mais tempo. Então, mesmo no estado de serem derrubados no chão, os membros do grupo olharam para Smilin Shadow com olhos ressentidos. Seu bastardo, se você vai morrer, morra sozinho. Aqueles que vivem não têm que viver. Então, Smilin Shadow balançou a cabeça. Não. Por que decidimos não trair nossos colegas? Então ele olhou para os membros que estavam no chão. Nenhum deles morreu, e então disse, e olhem. Não morremos. No final, ninguém traiu ninguém. Depois de dizer isso, ele riu. Seu corpo tremia enquanto ria. Para seus membros, parecia o sorriso de um lunático, mas para mim, parecia apenas o sorriso de uma pessoa que manteve sua fé intacta. 3 minutos acabaram. Assim que os notifiquei, todos fecharam os olhos com força, como se preparassem para a morte. Eu não tive escolha a não ser dizer as palavras óbvias comumente usadas em filmes e romances. A bomba era na verdade uma mentira. Quando seus olhos se voltaram para mim, olhei para Smilin Shadow e disse, você passou no teste. Então, qual é a sua escolha? Vai jurar lealdade a mim, ou vai ficar com seus companheiros que o traíram? Se optar por mim, pode trazer qualquer número de seus camaradas. Pode escolher quem quiser. Não importa qual escolha faça, isso não irá prejudicá-lo. Assim que essas palavras terminaram, todos os membros do grupo se ajoelharam na frente de Smilin Shadow. Espere. Senhor, tudo, nós também queremos deixar este lugar e viver, por favor. Senhor, nos leve também. Por favor. Ninguém quer apodrecer nesta prisão. E, para as pessoas de Murim que conhecem minha reputação, sabem que trabalhar comigo é um trabalho honroso e feliz. Silenciosamente estendi a mão e curei Smilin Shadow com conversão sagrada. Desde o início, havia preparado o poder divino para que ninguém morresse, mas ninguém, exceto eu, estava ciente do fato. Ao receber meu poder divino, ele tinha uma expressão terrível em seu rosto. Nós uma vez juramos lealdade ao Senhor de Murim. Quando o jovem começou a falar, todos os membros morderam os próprios lábios. Então, eu disse. Mesmo que alguém enfie uma faca em seu pescoço, você nunca deve trair aquele a quem serve. Até agora, o grupo vinha seguindo muito bem a regra. Não foi por causa de sua lealdade, mas porque eles nunca tiveram uma faca em sua garganta antes. E hoje, Smilin Shadow percebeu o fato de que não pode confiar em seus companheiros em condições extremas. A partir de hoje, o Shadow Group está dissolvido. Então, Smilin Shadow caminhou em minha direção sozinho antes de se ajoelhar diante de mim. Eu juro lealdade ao Senhor. Hoje, ele havia perdido tudo. Mas em troca, ganhou minha confiança.
Protagonistas capítulo 147. No dia seguinte, quando voltei ao esconderijo da guilda, a primeira coisa que fiz foi entrar em contato com alguns repórteres para anunciar minha resposta oficial ao boato de namoro. Estou envolvido com Seo Jung-yeon e Taylor Nini, então o mundo ficará curioso sobre como vou responder. Eu só tinha que dar uma explicação. E não conseguia nem escolher entre as duas. Não que não gostasse delas, ou que gostasse de ambas. É porque eu não podia me dar ao luxo de formar um relacionamento com ninguém agora. Vai ficar assim até eu limpar o Elgate. E o Seudão da Notelleag nega os rumores de namoro. Eu não estou em um relacionamento com ninguém agora. Talvez meu anúncio oficial tenha sido bastante controverso. Foi a melhor opção que tive. É doloroso para mim também, mas eu pessoalmente pensei que seria bom para elas manterem distância até que todos os meus problemas fossem resolvidos. Ainda não sei quando vou morrer. Ao fazer uma missão em outro mundo, posso cometer um erro e ser morto pelo protagonista. Ou, no futuro, mesmo depois de completar todos os preparativos, posso morrer depois de entrar no Elgate. Mas eu não conseguia parar. Sei muito bem que há pessoas que só olham para mim. Parece que me tornei profundamente gravado na vida de outras pessoas, e foi uma grande honra ser confiável. Eu também queria ir ver a mulher que tinha um lugar importante no meu coração e na minha vida. Uau! Respirando fundo, recostei-me na cadeira do escritório. Ultimamente, sempre que tinha pensamentos complicados, eu tinha o hábito de entrar na biblioteca da Feiticeira Branca e meditar por conta própria. Talvez fosse porque era meu mundo imaginário, mas minha mente parecia estar à vontade sempre que estava aqui. Quando a porta se abriu, o cheiro de um livro úmido perfurou minhas narinas. Enquanto caminhava lentamente em direção ao corredor, o som da música tocada por Ekaterina fez cócegas em meus ouvidos. Eu não era um grande fã de música originalmente, mas a música dela de alguma forma aqueceu meu coração, então costumava vir aqui para apreciá-la. Ah, você está aqui? E Ekaterina? Andando lentamente pelo corredor, encontrei os olhos de Ekaterina, que estava agachada na porta com livros na mão. A visão me fez perceber que meu mundo imaginário não era meu próprio espaço. Aproximei-me dela e me encostei na porta. O que você está lendo? É apenas um livro mágico. É o meu passatempo. Estudar é o seu hobby? É realmente único. Mas não é divertido? Toda vez que abro um novo livro, fico tão empolgada. Ao ouvir essas palavras, de repente me ocorreu que trazer Ekaterina para esta biblioteca foi uma boa ideia. Eu acho que meu conhecimento mágico se foi agora. Não tenho tempo para estudar, isso é apenas uma desculpa. Eu também não tenho tempo, mas ainda aproveito para estudar. Para ser honesto, em algum momento, perdi completamente o interesse pela magia. Era simplesmente porque eu não tinha um cérebro capaz. E talvez fosse também por causa do vaso de flores que estava cochilando ao lado de Ekaterina. A propósito, por que esse espírito cresceu assim? Parece que ela ficou muito maior do que antes. Fechei os olhos e ouvi Ekaterina virando as páginas. Se, em um futuro distante, eu passo com segurança pelo Elgate e consigo resgatar Reina, que era como uma mãe para mim, como vou viver? Quando chegar a hora, serei capaz de expressar adequadamente meus sentimentos para Seo Jung-yeon e Taylor Nini? Não. Eu precisava dizer isso. Elas merecem amar e ser amadas por um homem melhor do que eu pelo resto de suas vidas, mas eram mulheres que se envolveram comigo por causa do destino. Eu tenho que assumir a responsabilidade de alguma forma. No momento em que pensei assim, a porta da biblioteca se fechou de repente. É porque acidentalmente me apoiei nela com todo o meu peso. Como resultado, Ekaterina tinha uma expressão confusa no rosto. Seudão, o que foi isso? Acabou de fechar. Não é isso. Meu corpo. Não consigo sentir. O quê? Com suas palavras, até eu fiquei surpreso. De repente, perdi todo o senso de conexão com meu corpo na realidade. Estou deitado em uma cama extra no escritório agora. Mesmo que eu tente voltar, não consigo. O que aconteceu? Em um instante, arrepios atacaram meu corpo. E se algo der errado com o corpo de Ekaterina? E se ela não pudesse voltar? Assim que saí da biblioteca da Feiticeira Branca, corri para o escritório de Ekaterina. Ignorando o novo elevador, escalei a parede externa do prédio até o topo do esconderijo, quebrei a janela, entrei no escritório dela e verifiquei a cama extra. Ali,
e Ekaterina dormia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Você não está apenas dormindo? Coloquei meu dedo em seu nariz e senti sua respiração. Seu pulso também estava normal e, além disso, sua aparência estava melhor do que o normal. Então, a voz de Ekaterina ecoou na minha cabeça. Senhor Seldon. O que aconteceu? Não sei. Seu corpo está normal. Eu coloquei minha mão em sua testa para testar. Estou tocando sua testa agora. Pode sentir isso? Sim, mas ainda não consigo sair. Então, quando voltei para a biblioteca, Ekaterina estava andando de um lado para outro enquanto mastigava os polegares com uma expressão pálida. Então, de repente, o vaso de flores abriu os olhos e disse: Porta. O quê? Ela não pode sair porque a porta está fechada. Porque a porta está fechada. Mago idiota. Então virei minha cabeça para olhar para a porta onde eu estava encostado alguns momentos atrás. A porta que foi acidentalmente fechada por causa do meu peso. A mesma porta que sempre esteve aberta desde Ekaterina veio à minha cabeça. Com o coração pesado, eu disse a ela: Ekaterina, você gostaria de tentar abrir essa porta? Ekaterina seguiu, entrou em ação e tentou abrir a porta, mas não importa o quanto tentasse, o objeto não se mexeu. A magia de Ekaterina também não funcionou, como de costume. Então, coloquei minha mão na porta e tentei abri-la. Desafiando minha expectativa, ela se abriu com muita facilidade. Quando saí da biblioteca novamente, Ekaterina se levantou da cama e me olhou atordoada. Como isso aconteceu? Parece que você não pôde sair porque eu fechei a porta. Foi então que percebi que a alma de Ekaterina me pertencia completamente. Isso foi ainda mais surpreendente do que quando me disseram que meus pais adotivos não eram realmente meus pais biológicos. Entendo. Ela e eu não éramos iguais. Eu era o carcereiro e ela era a prisioneira. Não importa o quanto a considerasse igual, no final Ekaterina estava ligada a mim pelo resto de sua vida. Foi tão doloroso que eu não ficaria surpreso se ela de repente olhasse para baixo em um humor miserável, mas a garota apenas sorriu amplamente. Então, você só terá que ter cuidado para não fechar a porta da próxima vez. Seldon. Ekaterina apertou meu rosto contorcido com as duas mãos. Eu estou realmente bem. No momento em que minha alma foi ligada a você, minha vida acorrentada se tornou mais livre do que a própria liberdade. Isso é, em vez disso, você me deixa fazer qualquer coisa que eu quiser fazer, e se essa for a algema, eu realmente gosto delas. E espero que nunca sejam afrouxadas. Não quero imaginar uma vida sem a biblioteca e uma vida sem uma conexão contigo. Você sabe o quão orgulhosa estou sabendo que o fato de estar viva também é prova de você estar vivo. Ela disse isso e me tranquilizou. Eu podia sentir os sentimentos de Ekaterina. Ela realmente me agradeceu e realmente acreditou em mim. Então eu não pude deixar de rir. Desde então, mais 3 dias se passaram. Depois de sair da prisão através do procedimento formal, Smilin Shadow se juntou oficialmente a Noteleag. Oh, o quê? Uma nova cara. Qual seu nome? Oh, meu sucessor está aqui. Por favor, seja gentil comigo no futuro, vá embora. O recém-chegado deve ser aquele na base da hierarquia, apenas cale a boca. Smilin Shadow era alguém com uma personalidade estoica e contundente. Sua hostilidade era extrema. Ele tratou Yous Seldon com respeito e seguiu suas ordens como se sua vida dependesse disso. Mas estranhamente, tratou Ekaterina com o mesmo respeito que deu a Seldon. Prazer em conhecê-la. Meu nome é Smilin Shadow. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Ekaterina. Smilin Shadow era proficiente em furtividade. Então Yous Seldon se perguntou se seu conjunto de habilidades seria útil para a guilda. Porque quando há informações que ele queria, conseguia de várias fontes facilmente. Também poderia reorganizar as artes marciais apenas perguntando diretamente a Lord Murin. No entanto, ao contrário desses pensamentos, Ekaterina parece gostar dele. Posso te perguntar uma coisa? Você disse que usa uma arma e que pode se esconder nas sombras. Você pode entrar na minha sombra? É possível. Então pode me seguir e me ajudar. Você aprenderá muito. Seu desejo é uma ordem. Ekaterina percebeu que aquele homem não via ninguém além de Seldon. Ele ignorou a maioria, ou respondeu de forma seca. No entanto, não parecia ter qualquer objeção às ordens dela. Não, pelo contrário, era bastante positivo.
A verdade é que o próprio Smiling Shadow sentiu que era estranho, então ele endureceu um pouco sua expressão e olhou para Yoseldon e Ekaterina alternadamente. Então, cuidadosamente abriu a boca. Mestre. Com licença, posso perguntar se talvez a senhorita ao seu lado seja seu alter ego? O quê? Oi. Ambos Yoseldon e Ekaterina congelaram no local, perplexos com a pergunta repentina. Do que você está falando? A energia da alma que sinto do mestre dele é a mesma. Peço desculpas se me enganei. Você poderia me dizer a razão pela qual se enganou? Smiling Shadow olhou para os dois com seus olhos de obsidiana. É como se ambas as sombras se sobrepusessem. À primeira vista, parecem uma única pessoa. Se eu tivesse fechado meus olhos, realmente teria confundido. Yoseldon acenou com a cabeça em sua resposta como se entendesse. Talvez seja porque tenho a alma dela. Entendo. Mas as palavras que Yoseldon ouviu depois disso vieram bem frescas. Por alguma razão, minha lealdade com a senhorita Ekaterina é tão forte quanto minha lealdade com você, mestre. Por isso fiz essa pergunta. Mas agora, foi resolvido. Se eu tiver que dizer isso, é como se a distância emocional que sinto do mestre e da senhorita Ekaterina fosse a mesma. A distância emocional é a mesma. Sim. Se eu colocar minha distância para o mestre 10, eu sinto o mesmo 10 da senhorita Ekaterina. Desde o primeiro momento em que a vi, fiquei impressionado com quão estranhamente leal eu me sentia em relação a ela. Smiling Shadow sentiu-se revigorado quando sua curiosidade foi saciada. Pelo contrário, Yoseldon e Ekaterina não podiam sentir o mesmo. A distância emocional é a mesma. E Ekaterina lembrou-se de seu relacionamento que havia ocorrido recentemente. Em primeiro lugar, com Taylor Nine. Desde a primeira vez que a conheceu, continuou a tratá-la com gentileza, embora provocasse com frequência e a deixasse nervosa. Era simplesmente porque a personalidade de Taylor era originalmente assim, mas ela também tinha um lado que era excepcionalmente mais gentil com ela do que com os outros. Era algo que ambas não conseguiam entender. O mesmo vale para Seo Jung-yeon. Quando Yoseldon estava fora, ela ligava para Ekaterina de vez em quando para verificar sua condição. Elas também sentiam o mesmo de mim e Seldon. Recentemente, Ekaterina foi capaz de sentir o que Seldon sentiu. Sempre que ele estava envergonhado, com raiva ou triste, ela também se sentia da mesma maneira, e estava além do controle deles. E assim como ela, seu mestre também foi capaz de sentir o que Ekaterina estava sentindo. Mesmo sem nenhum contato físico, podia sentir sempre que ela ocasionalmente tinha pensamentos claros. Mesmo às vezes, quando queima a língua enquanto come algo quente, sua dor também é transmitida para ele. E quando sua dor de cabeça era grave, também sentia a dor de cabeça. O que distinguia os dois era o fato de Yoseldon poder bloquear alguns dos sentidos de Ekaterina à vontade. Em outras palavras, ele estava lentamente começando a assumir o controle de tudo sobre ela. E ele tinha muito medo disso. No momento em que pudesse sentir tudo o que Ekaterina pensa e sente, não seria mais capaz de garantir sua completa liberdade. Ele estava com medo de que ela não fosse mais capaz de pensar porque todos os seus pensamentos seriam transmitidos a ele. Só de imaginar, foi aterrorizante. Como esperado, devo encontrar uma maneira de deixar sua alma normal. E Ekaterina disse a ele que estava mais do que feliz em ficar na biblioteca. Mas e se a liberdade dela chegar em um nível em que foi realmente violada? Quando descobrir que tudo sobre ela será tirado, ainda será feliz? No futuro, também se apaixonaria um dia, é obrigada a ter uma memória vergonhosa que quer esconder, e também tem segredos que só ela mesma conhece. E Yoseldon queria respeitar a liberdade de Ekaterina. Há algo de errado? Não. Yoseldon disse enquanto acariciava seu cabelo. Infelizmente, não havia livros relacionados à alma na biblioteca da feiticeira branca atualmente desbloqueada. Se assim for, Yoseldon deve encontrar alguém que seja proficiente nesse campo. Pelo menos não nos tempos modernos, porque a pessoa mais experiente, quando se trata de magia na Terra, seria a própria Ekaterina. Não há nenhuma maneira? Vamos para outro mundo e aprender a mágica sobre cortar a alma. Eu não tenho certeza se Ekaterina concordaria com esse pensamento. Disse a interface. O que você está falando? Não há como separar a alma. Não. Não é isso, mas... Deixa pra lá, eu disse uma coisa inútil. Posso preparar sua próxima missão,
Então? Então por favor, se puder, eu gostaria de um mundo que tenha a ver com magia e alma. A interface ficou em silêncio por alguns segundos, e então falou: existe um mundo perfeito para esse propósito agora. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.